Episódio 6 menos a RTH. Ora, a centopeia de 2,5 metros que dominou a Terra. Imagine caminhar por uma floresta úmida e escura, coberta por folhas mortas, fungos e árvores colossais. A atmosfera é pesada, densa, sufocante. Cada passo ecoa no silêncio, e a vegetação parece se mover por vontade própria. De repente, o som de algo arrastando no chão. Não é um galho, nem uma serpente. É algo muito maior. Uma criatura com dezenas de patas articuladas, placas blindadas e movimentos silenciosos, como se a terra respirasse por ela. O que você viu não é um monstro de ficção. É real, é o Arthropleura, o maior invertebrado terrestre que já caminhou sobre este planeta. Neste episódio sombrio da nossa série sobre os primeiros monstros da Terra, vamos mergulhar na era em que insetos, milípedes e centopeias dominaram o solo com tamanhos tão aterrorizantes que fariam qualquer ser humano fugir em pânico. Vamos contar a história de uma criatura que chegou a medir 2,5 metros de comprimento, mais longa do que a maioria dos seres humanos. Um pesadelo pré-histórico com um corpo segmentado e uma fome insaciável por matéria orgânica menos viva ou morta. Prepare-se para entrar em um mundo esquecido, abafado pela névoa do tempo e habitado por monstros rastejantes. Se você é novo por aqui, já aproveita para se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações. Porque hoje vamos caminhar lado a lado com o demônio da floresta carbonífera. O Arthropleura, o cenário da Terra carbonífera, há cerca de 340 a 280 milhões de anos. O planeta Terra passava por uma de suas fases mais bizarras e exuberantes. O período carbonífero, as massas continentais estavam se unindo em um supercontinente chamado Pangeia, e a vida terrestre dava seus primeiros passos com ousadia. Mas era a atmosfera que tornava tudo ainda mais sinistro, com níveis de oxigênio ultrapassando 35%. Comparados aos 21% atuais, os seres vivos respiravam mais intensamente. Essa abundância de oxigênio não só alimentava os organismos, como também os tornava gigantescos. A vegetação era densa, composta por florestas de licófitas, samambaias gigantes e árvores primitivas que alcançavam 30 metros de altura. Era um ambiente escuro, abafado, onde o sol mal conseguia penetrar a copa das árvores. Nessa selva sufocante, os predadores não eram dinossauros, ainda nem existiam. Os invertebrados eram os senhores do mundo, e entre eles o mais imponente era o Arthropleura. A estrutura monstruosa do ARTH-ROLP 00-1. Visualmente, o Arthropleura se parecia com uma centopeia demoníaca, mas em uma escala completamente desumana, com até 2,5 metros de comprimento e cerca de 50 centímetros de largura. Ele podia cobrir uma trilha inteira da floresta enquanto se movia lentamente pelo chão. Seu corpo era composto por placas superpostas, que funcionavam como uma armadura natural. Isso o tornava praticamente impenetrável. E o som de seu movimento? Um arrastar áspero, grave, como se um cadáver seco estivesse sendo puxado por dezenas de ganchos de ferro. Com mais de 30 pares de patas, suas locomotivas naturais o permitiam mover-se de forma silenciosa, mas eficaz. Suas antenas eram longas e sensíveis, capazes de detectar o menor movimento ao seu redor. E, embora não existam provas diretas de que fosse carnívoro, há evidências de que poderia ter se alimentado de pequenos animais, além de vegetação em decomposição. Seu apetite, seja pelo que for, era voraz o suficiente para torná-lo um perigo para qualquer ser vivo de seu tamanho. O domínio sobre o solo, o Arthropleura não nadava, não voava, mas o chão era seu império. Ele não tinha predadores naturais simplesmente porque nenhum animal da época era grande ou forte o suficiente para enfrentá-lo. Ele caminhava livre esmagando folhas, restos de outros animais e pequenos vertebrados sob seu peso. Era como se a própria floresta se curvasse diante dele, silenciosa e impotente. Seus ovos, provavelmente colocados em buracos subterrâneos ou sob troncos apodrecidos, geravam pequenos filhotes segmentados que cresciam durante anos, até atingirem proporções monstruosas. E o mais assustador? Sua longevidade era impressionante. Alguns cientistas acreditam que um Arthropleura poderia viver por décadas, lentamente arrastando sua existência pelas florestas escuras, sempre faminto, sempre em movimento. Ou rastros facis, testemunhas de um colapso. 1600-21 durante muito tempo. O Arthropleura era apenas uma lenda entre os paleontólogos, até que fósseis de trilhas deixadas por ele foram encontrados em regiões como a Escócia, Alemanha e América do Norte. Marcos profundas, longas, serpenteando por antigas superfícies rochosas, como se um trem milenar tivesse passado por ali. Foram essas pegadas, esses caminhos deixados na pedra que revelaram a verdadeira extensão de sua presença. Mais tarde, fósseis corporais confirmaram o horror.
fragmentos de exoesqueleto do tamanho de uma criança humana, evidências de placas segmentadas e estruturas que indicavam um corpo adaptado à dominação total do ecossistema terrestre. Uma criatura que não deixava dúvidas era o maior de todos os invertebrados terrestres. E reinou supremo enquanto o planeta ainda era jovem e selvagem. O fim dos gigantes. Mas como todo império sombrio, o domínio do Arthropleura também teve um fim. Por volta de 280 milhões de anos atrás, o mundo começou a mudar. O clima ficou mais seco, as florestas úmidas começaram a desaparecer e o oxigênio atmosférico sofreu uma queda brusca. Essas mudanças foram fatais. Sem a umidade e sem o oxigênio abundante, os corpos gigantescos dos escorpiões do mar, libélulas titânicas e centopeias colossais não conseguiam mais sobreviver. O Arthropleura, uma criatura que outrora caminhava como um deus sobre a terra, simplesmente desapareceu. Seu legado foi enterrado com as folhas apodrecidas da floresta carbonífera, esquecido pelo tempo, até que suas pegadas e fragmentos voltassem à luz milhões de anos depois, como um sussurro do que a Terra já foi. Um monstro no imaginário coletivo hoje, o Arthropleura habita os pesadelos de quem estuda a pré-história. Seu nome inspira medo, e sua imagem é o reflexo de um mundo onde a natureza era incontrolável, selvagem e impiedosa. Um tempo onde até uma simples centopeia podia virar uma entidade predadora e assustadora, caminhando pelas sombras das árvores gigantes. Imagine encontrar uma dessas criaturas no escuro. Você acende a lanterna, e seus olhos captam o reflexo metálico da carapaça. Um som rastejante ecoa pelo chão. Você sente o solo vibrar sob seus pés. E então, ele surge, 2,5 metros de puro pavor. E nesse momento você entende? A Terra já foi governada por monstros muito antes de qualquer dinossauro. E o Arthropleura foi um dos mais sombrios. Se você chegou até aqui e conseguiu sobreviver ao terror rastejante do Arthropleura, parabéns! Você está preparado para os horrores que ainda virão. No próximo episódio vamos explorar um mundo ainda mais estranho. Os répteis pré-históricos que voavam pelos céus, dominando os ventos com asas de couro e olhos de caçador. Estamos falando dos pterossauros e alguns deles eram tão grandes quanto aviões modernos. Mas até lá, não esqueça, se gostou desse vídeo deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o passado da Terra está recheado de monstros esquecidos. E aqui nós os trazemos de volta à vida. Episódio 7, Dimetrodon. O predador que reinou antes dos dinossauros. Era um mundo diferente, não havia dinossauros. Não havia mamíferos, não havia aves. Havia apenas um predador que reinava absoluto sobre a terra seca, com sua vela imponente à sombra de um céu escurecido por tempestades primitivas. Ergueu-se triunfante, o Dimetrodon, um predador que dominou a Terra há cerca de 295 a 272 milhões de anos, durante o período Permiano. Ele era uma manifestação viva de poder e adaptação, um sinônimo de opressão natural. Neste episódio, vamos descer no tempo para conhecê-lo não como curiosidade, mas como algo assustadoramente real. Prepare-se para sentir o calor da vela dorsal, o estrondo de seus passos e o frio de sua mordida. Se você é novo por aqui, já deixa o seu like sombrio, se inscreve e ativa o sininho, porque o terror pré-dinossáurico acaba de começar. O mundo do período Permiano. Após a Era Paleozoica, a Terra consolidava seus continentes. Pangeia dominava, estendendo terras áridas e climas extremos. Tempestades de areia varriam desertos, vulcões cuspiam fumaça, e somente os mais adaptáveis sobreviviam. Entre esses, um predador emergia como o rei indiscutível do continente. Não era pássaros voando nem répteis gigantescos. Era um sinapsídeo ancestral distante dos mamíferos. Ele era predador serial, inabalável, frio, e seu nome ecoava a dominância. Dimetrodon. A morfologia que gera temor. Visualize um corpo robusto, atrofiado, parecendo um lagarto ancestral inchado de poder. Sua frente era musculosa, os ossos largos sustentando um pescoço curto e cabeça compacta com uma dentição formidável. Dentes caniniformes afiados, matadores de qualquer próxima. Mas o que realmente arrepiava menos se fosse vivo hoje, era sua vela dorsal, uma estrutura alta, circular e membranosa, sustentada por espinhas neurais alongadas. Essa vela, maior que um humano médio, não era decorativa. Era regulação térmica para dominar ambientes extremos. Com ela, Dimetrodon podia absorver o sol pela manhã e esfriar à noite, ganhando energia metabólica onde outros desfalecia. A estratégia do caçador: não se deixe enganar pelo ritmo moderado de caminhada. Dimetrodon caçava com frieza e paciência. Espreitando em vegetações rasteiras, ele observava suas presas de sinodontes herbívoros, anfíbios e sinapsídeos menores menos com olhos sublimes e centrados. Quando o alvo se aproximava, era um flagelo de carne e dentes que se movia silenciosamente e explodia em poder. Em uma mordida certeira cranificava a jugular.
esmagava costelas e partia corpos com seus dentes serrilhados. Não tinha pressa. Dominava por inteligência e força. A função prática da vela, essa vela sinistra, não era apenas para exibição. Ela absorvia calor solar, permitindo que Dimetrodon aquecesse rapidamente ao acordar em climas gelados do Permiano matutino. A sombra da tarde servia como dissipador térmico. Havia ainda a hipótese de que essa vela funcionava como instrumento de exibição para intimidar rivais e seduzir parceiras. Era adaptação, intimidação e atração. Uma arma multifuncional. Tamanho intimidador. Espécies como Dimetrodon grandes alcançavam cerca de 3,5 metros de comprimento, da lâmina da vela à ponta da cauda. O crânio possuía quase 1 metro de largura. Imagine algo desse tamanho nas matas ralas. E ainda mais, estimam que o animal pesava até 250 quilos. Um guerreiro pré-histórico que desafiava tudo ao seu redor. Os fósseis e suas histórias fósseis foram descobertos nas formações de Texas e Oklahoma, Estados Unidos da América. Crânios, vértebras, espinhas dorsais, todos visualizadores de poder. As marcas em ossos de presas revelam a saudade da presa perfurada e vidrada nos caninos de Dimetrodon. Esses fósseis fartos ajudaram a reconstruir sua fisionomia com precisão, revelando detalhes que petrificam a imaginação. Conflito e conflito. Em um ecossistema com pouca umidade, vegetação rala e competição brutal, Dimetrodon passou suas manhãs e noites em competição silenciosa com outros sinapsídeos. Machos disputavam território usando vela como escudo visual. Quando a luta se tornava inevitável, as mordidas eram violentas e fatais. O silêncio era rompido apenas por rugidos abafados. Um espetáculo de tirania natural. Superando as crianças da natureza, juvenis menores eram presas fáceis. Menos monstros em miniatura rasgavam essas jovens crias com rapidez. Isso aumenta o nível da brutalidade. Dimetrodon era mãe e assassino. Podia devorar espécies que futuramente dariam origem aos mamíferos. Até os jovens sinapsídeos eram fracos perante essa predileção, declínio e extinção. Mas toda tirania tem fim. O cenário do final permiano foi de calor extremo, secas intermináveis e da maior extinção em massa da história. O Dimetrodon, que reinava com sua vela como troféu, foi soterrado por mudanças climáticas, surtos vulcânicos e acidificação de habitats. O reino sinapsídeo que se ergueu desapareceu menos, mas sua sombra atingiu os séculos seguintes. Ápice disso. Dimetrodon não foi em vão. Ele era ancestral simbólico dos mamíferos. A regulação térmica, dentição diferenciada e comportamento predador seriam herdados em outro ramo evolutivo. Sem ele, não haveria dinossauros modernos, nem nós. Imaginando o impossível, e se a extinção não tivesse ocorrido? Imagine oceanos de sinapsídeos blindados reinando por milhares de anos. Um futuro onde mamíferos descendentes de Dimetrodon são os senhores da Terra. Uma distopia evolucionária que arrasta a imaginação para o abismo. Conclusão: Dimetrodon foi o predador supremo antes do aparecimento dos dinossauros. Ele dominava com cérebro, ferocidade e adaptação. Ele não era dinossauro e isso o torna ainda mais assustador. Ele foi uma das monstruosidades da evolução. Se sobreviveu até aqui, deixa seu like obscuro, compartilha seu medo e registra sua presença no canal. No próximo episódio vamos explorar Postosuchus e os predadores do Triássico, ancestrais crocodilianos que dominaram a Terra antes dos dinossauros. Episódio 8. O Triássico selvagem, Postosuchus e os primeiros predadores de sangue frio. Imagine-se caminhando por um pântano incêndio, entre árvores retorcidas e rios lamacentos, onde o céu carrega nuvens pesadas. O silêncio é quebrado pelo som de garras tarraxas no chão molhado. À sua frente surge uma criatura feroz, parecendo um crocodilo ereto, com mandíbulas cheias de facas de osso e olhos que buscam presa. Ele é o Postosuchus, o predador que reinava na Terra milhões de anos antes dos dinossauros dominarem. Este episódio vai revelar o horror calculista de um caçador sangrento do Triássico. Se você ainda não ativou o sino e se inscreveu, faça isso agora porque esta viagem vai te deixar sem fôlego. O Triássico informa: o monstro, estamos em um mundo de transição, fragoroso, quente e repleto de rios e florestas tropicais no que hoje é o sudoeste da América do Norte. Era uma era onde os grandes predadores ainda não eram dinossauros, e sim répteis, antes conhecidos como pseudozoquianos, como o próprio Postosuchus. Governantes silenciosos desse domínio primordial, fisiologia letal, com entre 4 a 6 metros de comprimento e cerca de 1,2 metros de altura nos ombros. O Postosuchus era verdadeiramente colossal. Seu crânio, de até 55 centímetros de comprimento, abrigava dentes serrilhados, destrutivos como punhais, idealizados para dilacerar carne e esmagar ossos. A coluna arqueada,
O pescoço alongado, a cauda musculosa e os osteodermos reforçavam seu ar de tanque vivo, proteção total e ofensiva máxima, locomoção dominante. Suas pernas posicionadas sob o corpo, menos algo raro entre os répteis da época, menos revelam uma postura mais ereta. Com potencial para locomoção rápida e eficiente, as patas dianteiras eram menores, enquanto as traseiras sustentavam o corpo com musculatura poderosa. Isso sugere que ele podia, por curtos momentos, se erguer em suas patas traseiras para intimidar ou atacar, estilo de caça. Postozuchus caçava como uma sombra mortal. Silencioso, paciente, ele se escondia em vegetação densa e surpreendia presas como dissinodontes, ex-placerias, lagartos primitivos e outros sinapsídeos com uma investida devastadora, territórios úmidos e fartos em biodiversidade, menos com samambaias gigantes. Gimnospermas, cícadas e lagos eram um palco perfeito para suas emboscadas. Imagens da Paloarte e cena: visualize Postozuchus perseguindo uma criatura menor. A respiração ritmada ecoa, os músculos comprometem cada passo e os olhos brilham enquanto a presa sucumbe. A mordida final é brutal. Crânios esmagados. Rios do sangue. O Triássico era uma era impiedosa onde a sobrevivência era definida pela força. Discussão científica e cultural. Análises atuais indicam que o Postozuchus era endoterme ou possuía metabolismo acelerado, características compartilhadas com os primeiros dinossauros, dando-lhe vigor e resistência em seus ataques. Curiosamente, o documentário Walking with Dinosaurs 1999 o retratou como lento e quadrúpede, uma imagem antiquada, que já foi refutada com a descoberta de sua postura ereta e bípede facultativa. O fim de um império no fim do Triássico, mudanças climáticas drásticas e a ascensão dos dinossauros deixaram o poderoso Postozuchus sem chance. Sua estratégia de emboscada e sua velocidade não eram páreo quando os ecossistemas se transformaram em planícies abertas, favorecendo corredores velozes e dinossauros com habilidades adaptativas mais refinadas. Legado fúnebre. Postozuchus representa o ápice do poder pré-dinossauriano, um predador calculista, rápido e implacável. Sua linha evolutiva extinguiu-se, mas seu impacto foi esmagador. Ele reinou como uma sombra de aço e os ossos de suas presas contaram seu terror por milhões de anos.